Caríssimos amigos, eu sou o professor Paulo Fernando, assessor parlamentar do Movimento Pro Vida e também presidente do Patriota do Distrito Federal. E hoje eu gostaria de abordar a DPF 442, a ação de descumprimento de preceito fundamental que foi impetrada pelo PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade. Ação essa que tem como objetivo que a Corte Suprema diga se o aborto realizado até 12 semanas, se é permitido ou não à luz da Constituição. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar é o chamado ativismo judicial. Na minha modestíssima opinião, o Supremo nem deveria abordar tal matéria, até mesmo porque a Constituição assegura a inviolabilidade do direito à vida e o Brasil é signatário também do Pacto de São José da Costa Rica, que assevera a adesão do Estado brasileiro à proteção da vida desde a concepção. De tal sorte, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, segundo a Constituição, ela tem status de matéria constitucional. De tal sorte que, inicialmente, teríamos que aprovar um decreto legislativo, o Brasil saindo da adesão do Pacto de São José da Costa Rica, para que depois pudesse alterar uma legislação ordinária em relação à questão do aborto. Como os ativistas judiciais, as feministas, que são pagas por organismos internacionais, não conseguiram o seu intento de aprovar o aborto no âmbito do Poder Legislativo, e eu acompanho desde o início da década de 90 todos os projetos de lei nesse sentido, eles resolveram mudar de estratégia e foram para o ativismo judicial, ou seja, o Supremo Tribunal Federal usurpando a competência do Poder Legislativo. 11 ministros nomeados pelo Poder Executivo, em detrimento a 513 deputados e 81 senadores. De tal maneira, a arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ferramenta constitucional cuja função é evitar ou reparar uma lesão ao preceito fundamental que resulte de um ato do poder público. Ou seja, os seus atos complexos são conceitos primários de aplicabilidade. Então, poderia dizer que é uma garantia do processo constitucional, cujo escopo está na preservação da competência geral aos preceitos instituídos na ordem social pelos atos governamentais, pelos atos estatais. Então, essa ação, cuja competência originária é no Supremo Tribunal Federal, na Corte Constitucional Brasileira, desencadeia na prática um processo objetivo, sob o fundamento do descumprimento de um preceito fundamental realizado por um ato estatal. Então, esse conceito de preceito fundamental encontra diversas posições divergentes na doutrina, no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, alguns acham que preceitos fundamentais seria um sinônimo de preceitos fundamentais. Outros acham que não, que esse conceito teria uma visão mais ampla e abrange a todos os preceitos que dão sentido básico ao regime constitucional, como, por exemplo, a autonomia dos estados, do DF, ou ainda as prerrogativas designativas de direitos e garantias fundamentais. Isso está muito bem assinalado nos ensinamentos do ministro, outrora professor, Alexandre de Moraes. Então, pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para o julgamento desta PDF, cujo paradigma é a Constituição Federal. Então, nós temos uma lei ordinária, a Lei 9.882 de 99, que regulamenta sobre isso. E o que mais importa agora são os efeitos. Ora, então os efeitos dessa ação, elas têm uma natureza objetiva e uma natureza subjetiva. De acordo com a orientação prevista na emenda constitucional número 3 de 93, que alterou o artigo 102 da Constituição,
Alteração essa que instituiu o chamado efeito vinculante na ação declaratória de constitucionalidade, e esta lei ordinária 9.882 de 99, ela regulamenta, ela prevê o respeito obrigatório a essas decisões do Supremo em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, além de adotá-la de uma maneira forçosa, obrigatória, assemelhante-se a alguns países da Europa, como o direito austríaco, alemão e português. Então, neste caso, a Suprema Corte, que está interpretando o texto constitucional de uma maneira abstrata, eu poderia dizer, colocaria qual seria esse novo parâmetro. E os tribunais inferiores e os juízes teriam, então, que observar esta decisão. Ora, caríssimos amigos, de um lado, nós temos os direitos fundamentais, o direito à vida, e o pessoal argumenta, na sua peça inicial, que o aborto poderia ser realizado até 12 semanas, e aí não tem um parâmetro qual é a diferença de um bebê com 12 semanas e o outro com 11 semanas e 6 dias, ou 12 semanas e um dia, ou seja, não existe esse parâmetro. E aí então o poder público poderia realizar o aborto sem motivo nenhum aparente, apenas a requerimento da mãe gestante, utilizando para isso o Sistema Único de Saúde ou os hospitais privados, então conveniados. E aí então teríamos um outro argumento, que seria a objeção de consciência. Um médico católico, um anestesista cristão, um auxiliar de enfermagem evangélico poderia se recusar a participar de um procedimento cirúrgico cujo intuito seria matar a criança inocente. A matéria está com a ministra relatora Rosa Weber, que poderá, inicialmente, liminarmente, nem aceitar o objeto da ação, coisa que é difícil, já que ela realizou 2 dias de audiência pública, ouvindo partes favoráveis à vida e outras partes favoráveis à morte, e depois discutir no pleno, ou seja, os 11 ministros do Supremo, se a argumentação do Partido Socialismo e Liberdade é pertinente ou não. Na prática, então, se considerar que o direito à prática do aborto não fere princípios constitucionais, ou seja, poderia qualquer hospital público do Brasil, a arrepio, na minha modesta opinião, da lei da própria Constituição, proceder esse ato covarde contra o inocente, sem que fosse dado a ele, inclusive, o direito à defesa. E qual a alternativa para isso, então? Ou um ministro do Supremo pedir vistas para protelar essa discussão, ou o atual parlamento, ou o novo parlamento, aprovar imediatamente uma emenda à Constituição. Nesse momento não é possível por causa da intervenção no Rio de Janeiro, só se ela fosse revogada, mas na próxima legislatura, uma emenda que colocasse o direito à vida desde a concepção, sepultando de vez, de maneira definitiva, esta questão do direito à vida a partir da concepção. De tal sorte que nós, do Movimento Pro Vida, a Frente Parlamentar Católica, a Frente Parlamentar Evangélica e vários movimentos, estamos atentos, não só aqui em Brasília, em todo o Brasil, acompanhando essa discussão e principalmente este ano, que é um ano de eleição, caríssimos amigos, você faça uma pesquisa no Google, coloque o nome do seu candidato, verifique qual é a posição dele em relação às questões da vida e da família, observe também o estatuto do partido, se prevê a defesa da vida, se é um partido que defende o aborto. Só assim, no exercício da cidadania, poderemos pressionar as autoridades e, principalmente, o futuro presidente da República possa, dentro da sua competência, escolher futuros ministros que sejam favoráveis à vida. Um abraço, fiquem com Deus. Paulo Fernando, diretamente da Catedral de Brasília. Um abraço.